Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 8. Atos 1, 8. Enquanto você acha, 2 recados bem rápidos. Primeiro, dia 15 de julho é a festa caipira. Nós estamos precisando de ajuda. De que forma? Pastor, eu quero doar o milho, quero doar o cachorro-quente, quero doar o refrigerante, quero doar o doce. Você pode doar. Você vai fazer compra essa semana? Compra lá um fardo de refrigerante, manda para cá. Compra lá salsicha, sei lá, o que você sentir no teu coração, manda para cá. Segundo, é dia 15, é um sábado. Você ajuda primeiro trazendo alguma coisa. Segundo, participando da festa. É muito importante você vir, tá bom? E terceiro, comprando na festa. Também ajuda. Atos 1, 8. Diz assim a palavra de Deus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Psiu. Olha aqui. Depois que descer o poder, depois que receber o Espírito Santo, o que é que tem que fazer? Jesus falando: vocês deverão ser testemunhas de Jeová. Está escrito ali, ó. Depois que... Eu não estou entendendo, está escrito. Ao receber o poder, quando descer sobre vocês, vocês deverão ser minhas. Jeová não é Deus? Quem está falando não é Deus? Você é testemunha de Jeová. Não, essas que você conhece, que acorda a gente de manhã. Vamos lá. Aí, e sereis minhas testemunhas. Agora, aonde que é para ser testemunha? Está no texto. Em Jerusalém. Só em Jerusalém? Não. Na Judeia, Samaria, Hortolândia. Tá ou não está no texto? Ou Hortolândia não está nos confins da terra ali? Então vamos ler de um jeito claro a Bíblia. Quando vocês receberem poder, vocês não podem ficar em Jerusalém. Vocês devem sair de Jerusalém para a Judeia, da Judeia para Samaria, de Samaria para o confim da terra, até chegar em Hortolândia. Esse é o texto. Então vamos lá. Para que vai chegar o poder? Para vocês irem para a Judeia, Samaria, Hortolândia, Montemor e afim vai. Para que vai chegar poder? Para ir para a Judeia, Samaria, Hortolândia. Ok. Pode pôr o banner. Eu queria falar hoje sobre Samaria. Eu queria que você lesse comigo o título da mensagem, 1, 2, 3, conquistando. Muito fraco para a quantidade de gente que está aqui. Vamos fazer de novo, 1, 2, 3. Eu acho que as mulheres falaram mais alto. Vamos ver, só os homens. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu acho que perderam. Vamos lá, as mulheres, 1, 2, 3. Tem mulher que não fala desse jeito, mas só porque falou que ia ganhar do homem, ela... Os homens, vamos lá, 1, 2, 3. Os homens são perfeitos. Só as mulheres para perder, vamos lá? Toda vez que fala que é para gritar em cima do homem, ela grita mesmo, ela ganha. Uma salva de palmas para Jesus aí. Bom, vamos falar de Samaria. Samaria foi a capital do Reino Norte. Ih, pastor, não entendi. Vamos lá. Quando Salomão morre, Israel é dividido em 12 tribos. Quantas tribos? Ó, sai do Instagram, sai do WhatsApp, pega uma caneta e anota. Israel foi dividido em 12 tribos depois da morte de Salomão, a saber, Reino Norte, Reino Sul. Reino Norte, 10 tribos. Reino Sul, 2 tribos.
Capital do Reino Sul, Jerusalém. Capital do Reino Norte, Samaria. Então Samaria passa a ser a capital do Reino Norte. Ok. Samaria ficava dentro da região geográfica, nos lugares mais longínquos. Veja que a ordem de Jesus é: vocês recebem o poder em Jerusalém, aí vocês começam a sair de Jerusalém e começam a andar pela Judeia. Judeia não é um bairro, Judeia não é uma cidade, Judeia é uma região. Então Jesus estava dizendo: vocês vão sair de onde vocês estão e vão começar agora a andar pela região. É o segundo estágio. Só que Samaria fica depois da Judeia. Samaria fica no limite, quase no final de Israel, já emendando com outros povos. É tipo, próximo a Campinas, já é a divisa de Hortolândia, próximo a Montemor, a divisa com Hortolândia, próximo a Sumaré. A Samaria é o último estágio de Israel, é a última região, é a mais longínqua. Jesus deu a ordem: Jerusalém, depois de Jerusalém, Judeia, depois de Judeia, Samaria. Então ninguém gostava de ir para Samaria, porque Samaria era meio já longe, distante. Samaria foi a capital do Reino Norte. Segunda coisa, Samaria era um lugar aonde, desde a época de Abraão, os samaritanos brigaram com os judeus. Por quê? Porque desde a época de Abraão tem um problema. Os judeus dizem que o sacrifício de Isaac foi feito no Monte Moriá, Jerusalém. Só que os samaritanos dizem que foi feito no Monte Gerizim, Samaria. Então, começou uma briga. E os judeus passaram a ter raiva dos samaritanos, porque eles diziam: nós não temos que ir mais a Jerusalém, vamos adorar aqui mesmo. Por que eles diziam isso? Porque os judeus odiavam eles. E por que os judeus odiavam? Isso antes de Jesus, preste atenção. Por que os judeus odiavam? Porque Samaria, por ser uma região mais longínqua, foi tomada por países vizinhos. Por exemplo, os assírios destruíram Samaria. Samaria foi a primeira capital a cair. Por que Samaria caiu? Porque como Samaria passou no processo de ser próximo a outros povos, a Bíblia vai dizer, e a história vai dizer, que os judeus que moravam em Samaria, judeus puro sangue, começaram a se relacionar com mulheres de outros povos. Mulheres judias puro sangue começaram a se relacionar com homens de outros povos. Então esses homens que vinham de outros povos traziam consigo também outras formas de adoração. Traziam consigo, por exemplo, outras formas de culto. Algumas pessoas que vieram para Samaria e casaram com judeus que moravam em Samaria, começaram a adorar outros deuses. Samaria passou a ser uma capital, não só mais intelectual, mas uma capital para os judeus, de um lugar onde o nome do Senhor era profanado. Afinal de contas, a Bíblia diz: ouve, ó Israel, há um só Deus. O judeu adora um só Deus. Só que os judeus que moravam em Samaria, porque foram tomados pelos assírios, passaram a se casar com pessoas de outros povos. Aí, em Samaria, passou a ter culto com incenso. Em Samaria, começou a ter culto a outros deuses. Logo, os judeus odiavam ainda mais. Por quê? Porque eles adoravam outros deuses. Primeiro, porque eles brigavam por causa dos montes. Qual é o monte da adoração? Segundo, que eles brigavam porque eles adoravam outros deuses. Não os judeus em si, mas os povos que vieram. E terceiro, casou-se um judeu com um assírio, por exemplo, misturou a raça. Então, os filhos dos judeus de Samaria passaram a ser chamados de samaritanos. Quem eram os samaritanos? Aqueles que eram misturados, eram aqueles que não faziam parte da raça dos judeus. Então anote isso de forma rápida. Eles brigavam por causa do monte da adoração,
Eles brigavam por causa da forma da adoração, e eles brigavam porque tinham povos mestiços. Ok, isso antes de Jesus. Samaria passou a ser um lugar aonde o judeu puro sangue não passava, ele não pisava. O samaritano, se pudesse prejudicar um judeu, ele fazia. Um judeu, se pudesse prejudicar um samaritano, ele fazia. Ok, vem Jesus, e nos dias de Jesus, ele diz assim: vocês fiquem aqui, eu vou entrar em Samaria, mas eu vou sozinho. Ele entra em Samaria, e ao entrar em Samaria, meio-dia, ele vai buscar água em um poço, onde tem uma samaritana pegando o poço, pegando a água. Jesus então olha para ela e diz assim: mulher, me dá um pouco da sua água. Centenas de anos carregando brigas entre eles, porque você é isso, porque eu sou assim, você é assado. A briga que eles carregavam era tão grande, que a mulher revela isso, quando ela diz para Jesus: você é judeu, eu samaritana, como você ousa falar comigo? Eles não se falavam, eles não tinham relacionamento, entende? Essa mulher diz: você é judeu, como você acha que eu vou te responder? Você nem pode falar comigo, eu sou samaritana. Aí Jesus olha para ela e diz assim: pois é, mas se você soubesse quem eu sou, você, eu sei, é samaritana, mas eu, sabe quem eu sou? Eu sou a fonte da água da vida. E se você entendesse o que significa isso, você é quem me pediria dessa água, e eu não colocaria oposição para dizer se você é samaritano ou judeu. Eu te daria dessa água. Aliás, essa água nunca mais acabaria. O teu poço seca, mas a água que eu tenho para te dar, ela vai fluir como rios de dentro de você. A mulher fica sem entender. Ela diz: mas como você vai me dar dessa água se você não tem nem cântaro? Cadê o teu poço? Que água é essa? Aí Jesus diz: chama teu marido, que eu vou explicar para ele. Ela diz: eu não tenho marido. Ele diz: pois bem, disseste, já tiveste 5, e o que está contigo também não é seu. Aí ela para e diz assim: bom, o assunto não é mais água, eu vejo que você é profeta, está falando da minha vida. Já que você é profeta, eu vou te fazer uma pergunta: aonde que tem que adorar? Qual é o monte certo? Ela está trazendo anos de briga, de tradição, briga. Ela diz o seguinte: então se você é profeta, qual é o monte que tem que adorar? Os judeus dizem que é em Jerusalém, no Monte Moriá. Nós entendemos que é no Monte Gerizim, inclusive nós adoramos ao Senhor lá. Mas já que você é o profeta, então me diz aí, aonde é que adora? Jesus diz: nem lá, nem aqui. O Pai procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Ele estava dizendo: você não precisa mais de um monte para adorar. Você pode adorar na casa, na faculdade, na feira. Você pode adorar onde você quiser. Alguém entendeu isso? Só dá um glória a Deus. Então Jesus ganha aquela mulher. Oh, muito obrigado, querido. Jesus ganha aquela mulher, e ele planta no coração dela uma semente. Qual? Eu não vim aqui para completar a briga, para potencializar a discussão. Eu vim te dizer que a partir de agora não tem mais judeu nem samaritano. Eu estou tentando te dizer, mulher, que no meu evangelho não tem rico, não tem pobre, não tem negro, não tem branco, não tem mais, não tem menos. O chão da cruz é plano. No evangelho todos são iguais. Isso foi uma mensagem incrível. Ok. Aí Jesus sai dali, e ele vai fazer uma reunião agora com os judeus. E aí quando ele está falando com os judeus estão questionando ele. Ele diz assim: vou contar uma parábola para vocês. Qual? Um jovem subindo para Jerusalém foi saqueado. Ladrões roubaram ele, bateram muito nele, jogaram ele no chão semi-morto. Aí os judeus estão só aqui. E daí? Ele diz assim: passou o sacerdote e não fez nada. Ele estava pregando para sacerdotes judeus. Ele diz assim: os sacerdotes passaram
e nem deram bola. Aí ele olhou e disse assim: os levitas, eles estavam ao redor da conversa, também passaram, mas ninguém fez nada. Passou um samaritano. Quando Jesus coloca um samaritano na conversa, escute o que eu vou dizer. Para um judeu puro sangue, quando falava de samaritano, ele cuspia no chão. Ele chamava os samaritanos de cachorro. É uma ofensa a um judeu. Jesus diz assim: passou o levita, não fez nada. Passou o sacerdote, não fez nada. Passou um profeta, não fez nada. Mas um samaritano passou. E o samaritano curou as feridas, levantou esse moço, levou para a estalagem, pagou o tratamento dele e ajudou. A pergunta que eu faço a vocês: quem amou mais o seu próximo? Todo mundo com sua cabeça. Jesus fez goela abaixo, anos de tradição, de briga, descer goela abaixo dos judeus. Uma outra oportunidade, Jesus estava falando e disse assim: eu curei 10 leprosos, 9 foram embora, só um voltou. Sabe quem voltou? Um leproso que era samaritano. Ele começou a bombardear, ele começou a botar calor. Ok, ele planta a semente da mulher, ele fala do bom samaritano, ele fala do leproso. Agora vamos correr. Ele está indo embora para o céu. Ele chama os discípulos e diz: vocês foram lavados, remidos, que conhecem a palavra, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto desça o poder. Só que quando o Espírito descer, vocês não podem mais ficar em Jerusalém. Vocês deverão sair de Jerusalém para a Judéia, mas não se esqueçam de passar por Samaria. Vocês precisam passar em Samaria. Depois de Samaria, vocês vão para o fim da terra. Mas Samaria está no contexto. Deixa eu só falar uma coisa introdutória aqui para entrar na palavra. Ninguém recebe poder sem propósito. Ninguém vai receber relevância sem um propósito. Ninguém vai receber dinheiro sem um propósito. Deus não mandou para eles o Espírito Santo para eles ficarem em Jerusalém. Deus não mandou relevância para ficar em Jerusalém. Vou tentar ser mais claro. Deus não está te levantando com relevância, com dinheiro, com empresa, com negócio, com oportunidade, com contatos. Deus não está te levantando nessa nação, te prosperando, te abençoando, para você ficar em Jerusalém, cuidando só da sua vida. Se Deus está te prosperando, é porque tem um propósito nisso. Se Deus está colocando na sua mão, eu vou dizer, é para que você possa alimentar outros, é para que você possa abençoar outros. Se Deus está te tornando relevante, é para você matar a fome de alguém, a sede de alguém, é para você responder a oração de alguém. Eu estou tentando te dizer que Deus não te deu tudo isso só para você. Bate a mão de alguém e fala: Deus não te deu tudo só para você. Fala para ele: é para compartilhar. Tem gente aqui que Deus tem levantado com condição financeira. Tem gente aqui que Deus tem levantado com relevância. Tem gente aqui que tem mais do que merecia, tem mais do que imaginou. Agora, você acha que Deus te deu isso só para você? Não. Deus colocou na sua mão para que você vá em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, em Hortolândia. Deus está tentando te falar, através da palavra, que o que está na tua mão não é só seu. Tem coisas que são pão, é seu. Mas tem coisas que são semente, é do reino. Quem entendeu isso? Agora escuta. Ele disse para os discípulos: quando o poder descer, vocês vão. Atos capítulo 1, verso 8, a gente leu aí. E vai descer poder. Ok. Quando que o poder desce? Atos capítulo 2. Estavam quase 120 reunidos. De repente um vento impetuoso invadiu o ambiente, e eles foram cheios do Espírito Santo, falavam em outras línguas. Atos 2. A pergunta, aumenta só um pouquinho meu microfone aqui para mim, tá? A pergunta que eu quero fazer aqui é essa, ó. Se em Atos 1:8 ele promete o Espírito Santo e diz: quando receber vão para Samaria. Se em Atos 2 desce o Espírito Santo, no Atos 3 eles não tinham que ir para Samaria? É lógico. Atos 1,
vai descer o poder. Aí vocês têm que ir para Samaria. Atos 2, desce o poder. Atos 3 tem que fazer o quê? Ir para Samaria. Atos 3, já desceu o poder, mas eles estão em Jerusalém. Atos 4, já desceu o poder, mas eles estão em Jerusalém. Atos 5, já desceu o poder, eles estão em Jerusalém. Atos 6, desceu o poder, eles continuam em Jerusalém. Atos 7, já desceu o poder, eles continuam em Jerusalém. Porque tem gente que pede relevância e condição, e quando Deus dá, ele finge que não é com ele. Não, Senhor, está tudo certo. Ô miséria, para que eu te dei isso aí? Não, Senhor, o Senhor deu para mim. Não, eu não falei que eu ia te abençoar, eu não falei que eu ia te enviar, eu não falei que se você me obedecesse eu ia te honrar. Mas para quê? Para o propósito. Aí a pessoa finge. Aí o que acontece em Atos 8? Atos 1:8 é para ir para Jerusalém e Samaria. Eles não vão. Atos 8:1, Deus toca no assunto de novo. E aí a Bíblia diz assim: então sobreveio grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Vou começar a pregar agora. Se eu fosse você, eu ia, partia para Samaria, ia conquistar Samaria. Porque ficar no lugar que Deus não te mandou ficar, só tem um jeito de Deus te arrancar de lá. A Bíblia diz que para a igreja sair, Juninho, de Jerusalém e ir até Samaria, pai, Estevão foi apedrejado e morto. A Bíblia diz que Saulo está de pé, Estevão recebe pedradas e vai morrendo. O primeiro mártir da igreja vai morrendo a pedradas diante de Saulo, tudo porque a igreja de Atos 1:8 não obedeceu. Eu estou tentando te dizer que as perseguições não são do diabo. Eu estou tentando te mostrar que 99% das lutas que você está enfrentando não vem do inferno. Pastor, o diabo está tocando em mim. Então a minha Bíblia está errada, porque a minha Bíblia diz que quem é de Deus, o diabo não toca. Então quem é que está tocando em mim? É o próprio Deus, que está tentando te mostrar que Ele te deu uma direção, mas você não quer ir. É o próprio Deus dizendo: eu te mandei para Jerusalém, Judeia e Samaria. Por que você continua fazendo que não é com você, fingindo que não é com você, achando que não é com você? Eu não te dei, eu não coloquei na tua mão, eu não te abençoei. Então, só tem um jeito de eu te tirar daí. Como? Eu preciso te empurrar para a próxima fase da tua vida. Como? Só tem um jeito de sair: perseguição. Tem gente aqui que vem enfrentando lutas atrás de lutas, e aí você não entendeu que às vezes Deus não muda essa situação, porque Ele está usando essa situação para mudar você. Tem gente que vem colecionando dificuldades e gigantes tremendos, e ele diz: Senhor, por que não cessa? Aí Deus diz: porque você tem um propósito, porque você não foi chamado para ficar em Jerusalém, você foi chamado para conquistar Samaria. Bate na mão de alguém e fala assim: sai de Jerusalém hoje e vai conquistar Samaria. Diga assim: ou vai pelo amor, não, pode falar, diga: vai pelo amor ou vai pela perseguição. A Bíblia diz que Atos 1:8, grande perseguição veio. Eu quero pregar aqui, escute, tem duas formas de você receber essa palavra hoje: reclamando das suas perseguições, reclamando das suas lutas. Tem duas formas de você receber essa palavra. Pastor, eu cheguei hoje numa condição abençoada. Beleza. Tem duas formas de você entender. Primeiro, o que você passou foi Deus te punindo, ou o que você passou foi Deus te treinando. Tem duas formas de você entender: que você vai enfrentar as suas lutas porque você é desobediente e Deus quer te matar, ou Deus está te empurrando porque o que está lá na frente é infinitamente maior e melhor do que você já enfrentou. A Bíblia diz que a igreja ficou
sem saber o que faria. A perseguição veio, Estevão morre. Então a Bíblia diz: e Filipe, se levantando, desce para Samaria. Sabe o que é isso? Tem horas que Deus vai sacudir o bambu para tirar você da onde está e te levar ao seu destino profético. Tem horas que Deus vai ter que sacudir. E aí o que eu vou falar é incrível. Talvez, se você não tivesse passado pelas perseguições que você passou nos últimos anos, você não estaria vivendo a plenitude que você está vivendo hoje. Talvez você só tenha uma empresa legal, porque você ralou pra caramba para ter e sofreu demais. Talvez você só tenha um casamento bacana, porque você ralou muito para ter. Talvez você só tenha um ministério joia, porque você ralou muito para ter. E você não aprendeu isso sorrindo, porque ninguém amadurece sorrindo. Como é que você aprendeu? Pergunta para quem está aqui. Se você chegou em algum lugar, se você conseguiu alguma coisa, se você hoje está vivendo o que você sonhou há 12, 20 anos atrás, como a Lídia acabou de dizer, isso não foi sorrindo, isso não foi sentado numa cadeira de balanço, isso não foi deitado numa rede e pedindo suco de laranja, foi através de lágrima, foi através de luta, foi através de perseguição. Mas eu aprendo que nem toda perseguição me destrói. Eu aprendo que as perseguições de Deus que Ele libera sobre a minha vida é para me empurrar para o meu destino profético. Eu estou tentando te dizer que se você fosse inteligente, você pararia de reclamar dos seus inimigos e passaria a mão no telefone e ligaria para todos eles hoje à noite dizendo: obrigado porque você me fez chorar, obrigado porque você falou mal de mim, obrigado porque você me dificultou a vida. Por quê? Porque isso me fez crescer, isso me fez levantar, isso me empurrou para Samaria, isso me colocou na posição que Deus me deu. Ei, as lutas não te mataram, te deixaram mais forte. É por isso que você está aqui hoje à noite. Se eu fosse você, eu faria uma palavra louca e diria para os seus inimigos: obrigado. Enlouqueceu ou não? Vocês me fizeram orar mais, vocês me fizeram chorar mais, vocês me fizeram ler mais a palavra, vocês me fizeram administrar melhor, vocês me fizeram sonhar com isso. Na verdade, as perseguições não vão te destruir, nem vão te matar. Levanta a mão para receber. Deus está liberando a tua Samaria hoje à noite. Deus está te enviando a tua Samaria. Eu vim dizer que Jerusalém fica para trás, Samaria é o nosso destino. Vamos conquistar Samaria. Só quem crê dá um grito de glória a Deus e dá um aplauso para Jesus hoje à noite aí. Termino aqui, escute. Quando Filipe chega em Samaria, tem duas coisas acontecendo. Já até fechei minha Bíblia. Olhe para mim. Tem duas coisas acontecendo em Samaria. Filipe chega, e quando ele chega, ele percebe duas coisas. A primeira: ninguém que era judeu queria entrar em Samaria. Tem lugares que ninguém quer ir. Tem problemas que ninguém quer entrar. Tem lutas que ninguém quer resolver. Ninguém queria ir a Samaria. Deus está falando com alguém aqui hoje, que tem lugares que eu não vou entrar. Deus está contando com você. É você quem conhece a tua Samaria. É você quem sabe. E ninguém, você fala para todo mundo: gente, precisa resolver esse problema aqui do meu marido, da minha esposa, do meu filho. Todo mundo vai dizer: não, eu não tem nada a ver comigo. E aí você fica: quem vai? E Deus está dizendo: por que você está esperando alguém ir, se você é o Filipe dessa situação? Se é com você que está o acesso a esse lugar, se é você quem foi plantado nessa família maluca, se foi você quem foi colocado nessa empresa, se foi você quem gerou esses filhos, se foi você quem casou com esse homem ou com essa mulher, pare de querer terceirizar aquilo que ninguém mais quer resolver. Eu vou tentar falar. Tem um monte de gente fingindo demência, dizendo assim: Senhor, sabe esse marido? Já entreguei para o Senhor, abri mão. Deus está falando: então pega de volta. Ah, pastor, esse filho aí já abri mão. E se abrir mão, quem vai cuidar? De quem que é o filho? De quem que é essa Samaria?
Quem foi gerado? Quem é que gerou essa Maria? Quem Deus escolheu? Escuta, vou tentar ser mais claro. Tem gente que está com problema na sua família e eu não tenho acesso. Ninguém vai ter acesso, mas você tem esse acesso. Por isso você tem que parar de reclamar e dizer, abrir mão e dizer, eu vou conquistar essa Samaria. Eu vou chegar nesse lugar. Meu marido é minha Samaria, meu esposo é minha Samaria, meu filho é minha Samaria, minha neta é minha Samaria. Eu vou fazer o que? Eu vou desistir? Não! Eu fui levantado para entrar nesse lugar e dizer, chega! Vamos colocar ordem nessa parada. Fala para alguém assim, para de correr da tua Samaria. Pode falar. Pastor, dá um jeito. Eu? Não, pastor, esse menino meu aí eu já abri mão. Já entreguei para Deus. Deus está falando, então pega de volta. Para de querer achar que as pessoas... Uma vez uma pessoa me procurou aqui e falou assim, pastor, o senhor pode falar com meu filho? Posso, pai? O que está acontecendo? Isso. O senhor fez o quê? Eu falei com ele, mas ele não me ouve. Eu digo, se ele não ouve o senhor, que gerou ele, que trocou as fraldas dele, que ensinou esse moleque a ler, comer, respirar, se lavar, se ele não ouve o senhor, que está 30 anos na vida dele, vai me ouvir? Ele só me vê de domingo, de vez em quando aqui. A gente acha que as pessoas têm que entrar na nossa Samaria e resolver o nosso problema, mas Deus está falando para nós hoje, por que você não entra nessa Samaria e não conquista essa parada aí? Por que você não entra nessa relação e diz assim, eu estava perdendo meu filho, mas eu não vou perder, eu vou entrar nessa guerra. Filho, o pai está aqui. Filho, a mãe está aqui. Eu não vou desistir. Você não vai entrar na droga, na prostituição, no crime. Não. Ninguém quer entrar nessa Samaria, mas eu vou entrar, porque eu sou aquele que Deus plantou, o agente desse processo. Levanta a mão, eu vou profetizar. Deus está te dando autoridade. Talvez você não sabia como entrar, você não tinha nem como entrar, mas dessa vez você não está indo sozinho. O poder já desceu, o Espírito Santo já desceu. Agora você está revestido de poder. Eu declaro que você vai entrar nessa Samaria, e aí você vai ter a vitória, e você vai ter o milagre, e aquilo que ninguém queria nem mexer, nem entrar, Deus está dizendo, a glória da última casa vai ser maior que a da primeira. Segunda coisa que estava acontecendo em Samaria, e eu termino aqui. A Bíblia diz que em Samaria tinha um mago, que em Samaria tinha um mágico, Samaria tinha um demoniado, Elimas, mágico, Simão. Esse cara trabalhava com ilusão. Olha para mim. A Bíblia diz que ele tinha poderes malignos, e ele operava grandes maravilhas através do engano. Um espírito de mentira, um espírito de engano estava em Samaria. O que eu vou falar, por favor, eu queria que você julgasse, mas com muita sabedoria. Por favor, só escute, depois você julga, mas escute. Eu e a nossa igreja não somos adeptos a essas loucuras que inventaram em nome do Evangelho. Colocaram alguns nomes, colocaram algumas coisas estranhas que viraram doutrina, principalmente sobre o campo de batalha espiritual. Olhe para mim, mas eu posso de forma muito clara fazer uma exegese do que eu vou falar. E eu não sei o que é exegese, eu li ali no Google e achei legal falar. Eu preciso te mostrar que é possível fazer isso. O que é exegese? É tirar do texto o que o texto está falando. Do que eu vou citar agora, é possível dizer que em algumas situações existem cidades, territórios, lugares que Satanás plantou alguém ali, e essas pessoas têm o domínio da região. Eu não estou te falando de demônios territoriais, o demônio que fica no São Bento, o demônio que fica no Amanda, não é isso. Eu não estou falando do demônio lá que afunda o Titanic, não entra nessas viagens. Eu estou te falando que existem algumas situações bíblicas que me dão margem para entender que Satanás ocupa alguns espaços, e que se a gente não expulsá-lo de lá, ele não sai, ok? Eu vou te dar um exemplo. Samaria tem um demônio lá, tem uma entidade lá, tem um cara que opera maravilhas em nome de Satanás, um mentiroso, um mago.
Jesus tinha plantado uma semente na samaritana, uma palavra no coração da samaritana lá atrás. Só que os anos se passaram e por causa dos outros deuses, a Samaria caiu e virou samaritanos, porque misturavam outros deuses, outros povos. Então aquele lugar ficou um lugar vulnerável a espíritos, e um cara maligno entrou lá e começou a operar maravilhas, mas não em nome do Senhor, não em nome de Jesus. Ele operava maravilhas em nome de Satanás, do diabo. Ou seja, havia uma entidade, uma potestade local naquela região de Samaria. Ok, quando Filipe chega, ele depara com uma posição de Satanás, um lugar onde Satanás havia estabelecido seu trono. Ele se depara com uma entidade lá, ok? Pastor, como é que o senhor pode provar isso? Eu vou usar um texto paralelo para te mostrar. Lembra quando Jesus expulsa o demônio? E os demônios dizem assim, a legião diz assim, daquele homem que estava com uma legião, e diz assim, não nos expulse para fora da cidade. Os demônios dizem assim para Jesus: olha, se você vai tirar a gente do corpo desse homem, tá bom, tira a gente dessa legião, tá tudo certo, só que não nos mande para um outro território. Os demônios pedem isso: não nos mande para uma outra cidade, não nos mande para outro território, deixe a gente aqui, então nos manda para o porco. Ele estava dizendo o seguinte: não torça para o Palmeiras, mentira, ele estava dizendo o seguinte: não, tire a gente daqui, deixa a gente aqui nessa região, está vendo os porcos ali? Deixa a gente entrar nos porcos. Jesus falou: então vai. Mas o pedido daqueles demônios foi: não nos tire dessa região. Escuta, eu não estou aqui falando de demônio territorial, falando de potestades locais, mas eu estou tentando te mostrar que, queira você ou não, e não precisa nem ser espiritual para fazer uma análise dessa, não precisa ser nem crente para entender que a região da Cracolândia é uma região onde os demônios estão operando. Não precisa ser crente, é só ter uma noção. Tem lugares que são lugares que você percebe que há uma escravidão ali de anos. Pega, por exemplo, aqui perto de nós, aquela região de Itatinga. Aquilo é uma zona de prostituição de tantos anos. E se você passar lá, não passe, você vai perceber. Eu vou falar. Não passe. Passou, fui lá só para ver se era. Não passe. Mas você percebe que é uma potestade maligna em algumas regiões. Escuta, tem cidades, tem regiões que é claro que tem um monte de coisas ao redor, ok? Mas tem lugares que são mais violentos. Tem lugares que o crime é maior, a droga é maior, a agressividade é maior. Por quê? Porque a gente acredita que Satanás se ocupa de alguns lugares, de alguns territórios, através de pessoas, ok? Que se estabelecem ali com o propósito do mal. Escuta o que eu vou dizer. Quando Filipe entra em Samaria, ele tem que conquistar Samaria, porque Samaria já está conquistada por demônios. Pastor, está falando tudo isso para dizer o quê? Então vamos lá. Existem algumas Samarias que você precisa entrar, e se você não entrar, Satanás vai continuar fazendo o que está fazendo lá. Não entendi. Agora é sério. O diabo só está fazendo o que está fazendo na vida do teu filho, do teu neto, na tua empresa, nos teus negócios, no teu casamento. Só está fazendo o que está fazendo porque você quer ficar em Jerusalém, porque você deixou ele lá. Mas eu vim dizer hoje à noite que chegou a hora de você colocar os teus pés. Eu vim dizer pela autoridade do Espírito Santo que chegou a hora de você colocar os teus pés lá. Eu estou profetizando para alguém que o diabo já está escutando essa palavra e está dizendo: eu vou ter que sair de lá, eu vou ter que sair daquele casamento, daquela casa, daquela família. Por quê? Porque ele está chegando com o poder de Deus, ele está chegando com a autoridade de Deus, ele está chegando com a graça de Deus. Eu estou profetizando que quando você pisar lá, cadeias serão quebradas, demônios vão ter que ir embora. Eu estou tentando te dizer que o diabo não vai mais reinar lá. Chega, a partir de hoje, Satanás, você não governa mais, você não governa mais. Eu estou chegando cheio do Espírito Santo para libertar as prisões deste lugar.
Eu estou tentando te dizer que chega do diabo brincar com a sua casa. É hora de você se levantar e dizer: eu cheguei, e junto comigo chegou o Espírito Santo, e a partir de hoje eu conquisto este lugar. Ninguém vai levar meu filho para droga, ninguém vai levar meu filho para prostituição. Levanta a mão para receber. Eu declaro que você não vai buscar seus filhos na cadeia, você não vai buscar seus filhos na prisão, você não vai buscar seus filhos nas drogas. Não, você e a sua... Diga comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coloca a mão no ombro de alguém, chacoalha ele até ele ficar irritado. Fala: conquista a sua Samaria. Para de desculpa, conquista a tua Samaria. Para de desculpa, conquista a tua Samaria. Só quem crê, joga a mão lá em cima e quebra o silêncio hoje à noite. Pastor, tinha coisa que eu não queria nem mais mexer. Veio no culto errado. Ninguém mandou você vir. Porque não adianta você falar que você não sabia mais. Jesus está te dizendo: volta e entra nessa Samaria e coloca os teus pés lá, porque quando você pisar lá, a minha presença será contigo. Levanta a mão e recebe. Deus está te dando libertação hoje. Eu estou sentindo uma unção aqui. Há uma libertação acontecendo. Cadeias estão sendo quebradas, demônios estão sendo arrastados. Eu estou tentando te dizer que chega do diabo bagunçar, chega do diabo destruir. Recebe aí. O que não aconteceu, ai meu Deus do céu, se eu fosse você eu dava um pulo da cadeira. O que não aconteceu nos últimos 6 anos vai acontecer nos próximos 6 meses. Só quem crê, dá um salto dessa cadeira aí, dá um pulo dessa cadeira aí, joga a mão lá em cima e dá um brado de vitória, dá um brado de glória a Deus. Põe a mão no ombro de alguém e fala: os próximos 6 meses serão incríveis. Diga isso. Não, vira para outra pessoa, bate na mão dele e fala assim: seus próximos meses serão incríveis. Diga isso para alguém. Vou colocar os meninos na fogueira aqui numa música que é antiga. É a fogueira. Depois nós toca uma certa se sair errada essa, não tem problema. É por minha conta. Mas escuta o que eu vou dizer. Depois que Filipe entrou em Samaria, o nome de Jesus brilhou em Samaria. Põe aí, puxa aí, no Google. Escuta o que eu vou dizer. Põe a letra aí que eu também não lembro. Escute o que eu vou dizer. Em Isaías tem uma promessa que diz assim: os teus construtores serão mais rápido que os seus destruidores. Você não pegou? Os teus construtores serão mais rápido que os seus destruidores. A velocidade que o diabo vai usar para destruir, Deus vai usar o dobro para construir. Quem pega isso? Eu estou tentando te dizer que o que era para acontecer nos próximos 6 anos, Deus vai fazer acontecer nos próximos 6 meses. Abre a mão, eu sou profeta aqui, abre a mão. Eu estou tentando te dizer que Deus está abreviando um tempo. Se você entrar nessa Samaria com fé, e conquistar essa Samaria, Deus está dizendo que demoraria 6 anos, vai acontecer em 6 meses, porque você recebeu poder e autoridade. Só quem crê, joga a mão lá em cima, dá um grito de glória a Deus, dá um aplauso. Vocês lembram? Disso aí? Eu sei que depois ela muda, né? Eu não sei para que tom que vai aí. Está em Lá. Depois vai para Fá sustenido. Só isso que não precisa. O nome de Jesus. Cante comigo. Brilhou em Samaria. O paralítico andou. O cego enxergou. E houve muita alegria
Quando o homem de Deus chega lá, essa é a história de Samaria. Ó, pela ordem de Jesus, removeu-se a pedra, e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro reviveu pelo nome de Jesus. Agora é fácil. Jesus, em nome de Jesus, os milagres acontecem. Diga: em nome de Jesus, o inferno estremece. Em nome de Jesus, passa o vento temporal. Jesus é um nome sem. Segura, vai lá pro lado de novo. Vou cantar de novo isso, mas eu queria desafiar homens e mulheres que entenderam essa palavra. Ó, hoje, se é com você que Deus está falando, não é para ficar no banco, não. Hoje não. Hoje é aqui no altar. Pastor, eu já tinha desistido desse casamento. Então volta, porque é a tua Samaria. Pastor, eu já tinha desistido dos meus filhos. Então volta, porque é a tua Samaria. Pastor, eu já tinha desistido da minha família. Volta, porque é a tua Samaria. Pastor, eu já tinha desistido dessa empresa, dos negócios. Eu não sei, em alguma área da sua vida que você achava que não era com você. Você diz: mas ninguém vai fazer nada. Deus diz: não, não é ninguém, só você. Você que tem acesso a seus filhos, é você que tem acesso à sua família. Está na hora de você fechar um pouco a porta, desligar aquela televisão e falar: senta que eu quero falar com vocês. Eu sou a mãe aqui dessa parada, eu sou o pai aqui desse negócio. Senta todo mundo aí, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. E começa. Chega disso. Chega, eu não quero mais isso. Começa a colocar ordem. Pastor, mas será que vai dar certo? Nunca deu certo. Pois é, é porque essa noite você está recebendo poder. É porque essa noite você está sendo revestido de autoridade. Pastor, é para mim. Eu quero conquistar as minhas Samarias. Quem sabe tua Samaria, tua carreira, tua empresa, teu chamado. Eu não sei. Eu sei que eu já estou aqui. Eu tenho algumas Samarias que eu até tinha pensado, disse: não, está dando muito problema, deixa quieto. Hoje, depois que Deus falou isso comigo, eu vou levantar os meus pés e a minha voz, vou dizer: chega, eu estou entrando nessa parada. Está na hora de Deus colocar a honra nesse negócio, está na hora de Deus colocar ordem nisso. Se é com você, sai do teu lugar e vem para frente. O nome de Jesus. Se é com você, vem. Tem um ato de fé, bora. Brilhou Samaria. Paralítico andou. O paralítico andou. O cego enxergou. E houve muita alegria. Uou! Pela ordem de Jesus, removeu-se a pedra, e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro reviveu pelo nome de Jesus, em nome de Jesus. Os milagres acontecem. Diga isso. Em nome de Jesus, o inferno estremece. Em nome de Jesus, passa o vento temporal. Jesus é
Paulo escreveu dizendo: por essa causa eu me coloco de joelhos. Eu também me ajoelho agora. Eu quero orar por essas pessoas que tomaram a decisão de vir ao altar e de enfrentar a Samaria. Também oro por aqueles que estão na igreja online, no campus online, que estão decidindo retomar, conquistar a sua Samaria. É bem verdade, Senhor, que nós chegamos aqui, em algumas Samarias da nossa história a gente não queria nem mais voltar. É verdade, Senhor, que lá é um lugar que ninguém quer ir. Também é bem verdade, Senhor, que as coisas ficaram tão complicadas lá, que Satanás fez um rebuliço, que o diabo destruiu tudo, e que fugir de lá foi a única forma que a gente encontrou para continuar vivendo. Mas o Senhor não nos trouxe aqui hoje para continuar fugindo da nossa Samaria. Hoje o Senhor está nos enviando para lá e dizendo: se você tiver coragem de ir, eu vou com você. Só que dessa vez vai ser tudo diferente. O meu Espírito vai abrir o caminho. Os demônios vão bater em retirada. Aquela enfermidade que está lá vai sair. As doenças que estão lá tirando o sono vão ter que ir embora. Aquela crise financeira, aquele adultério, aquela mentira, hoje vai ter que bater em retirada, porque os Filipes estão se levantando e indo rumo a Samaria. Ei, parece que eu vejo, Senhor, pelos olhos espirituais, um exército indo em direção a Samaria, e os demônios dizendo: quem são estes? São aqueles que receberam o poder, são aqueles que receberam a autoridade, são aqueles que vieram do culto e que estão retomando as suas casas, que estão retomando os teus lares, que estão retomando os seus ministérios, que estão retomando a sua chamada. Chega de dizer que não quero mais, que eu não vou, já entreguei para o Senhor. Não, esse menino é minha responsabilidade, essa menina é minha responsabilidade, esse marido é minha responsabilidade, essa esposa é minha, essa família é minha responsabilidade. E eu não vou deixar ninguém para o inferno, eu não vou deixar ninguém com Satanás reinando. Não, já que eu ouvi a palavra, eu vou retomar a minha Samaria. Eu estou saindo daqui hoje como um conquistador, como uma conquistadora, e nós vamos conquistar a Samaria. E lá não vai ser mais lugar de mágica, lá não vai ser mais lugar de enganação, lá não vai ser mais lugar de ilusão, não. Lá vai ser lugar onde o evangelho vai ser pregado. E eu declaro em nome de Jesus que aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Eu oro agora em nome de Jesus, e eu declaro que o choro que durou uma noite vai ter que sair, porque a alegria está chegando pela manhã. Eu profetizo para aqueles que estão entendendo essa palavra, que o choro pode durar uma noite, e ele durou algumas noites, mas a alegria do Senhor está chegando a partir de hoje. Tua palavra também nos garante, eu quero reivindicar sobre nós, que para cada dia de vergonha tem 2 dias de honra. Quem nos viu fugindo de Samaria vai ter que ver a gente voltando lá, e reinando, e governando. Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus, que os próximos meses vão ser inéditos, incríveis e abençoados. E aquilo que a gente julgava que não tinha mais saída, aquilo que a gente julgava que não tinha mais jeito, hoje volta para as nossas mãos, mas volta de um jeito diferente. Porque nós saímos agora, Senhor, cheios de autoridade, cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. E eu declaro em nome de Jesus que começou a nossa retomada, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E quem crê, dá um aplauso, dá um glória a Deus.